Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria do canal Maria Vida no Mato e hoje nós vamos conhecer as abelhas e sua importância para a nossa existência aqui na Terra e para o meio ambiente também. Sem mais delongas, roda a vinheta. Você que ama a vida silvestre e a fauna do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo ao canal Maria Vida no Mato. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva e ative o sininho do canal, que é inspirado e pensado em você que ama a natureza. Compartilhe nossas aventuras com seus amigos, isso é muito importante para todos nós. Continue comigo e curta mais um vídeo de aventura na mata. As abelhas têm uma importância imensa, vocês nem calculam o quanto é importante esse animalzinho no meio ambiente. Na verdade, é um inseto que tem uma importância muito grande. Nós vamos falar agora, nesse momento, sobre as apis. O que são apis? São aquelas abelhas que possuem ferrão e elas não são nativas do Brasil. Vocês sabiam disso? A apis mellifera foi introduzida no Brasil. Ela não é nativa do Brasil no ano de 1839. E a princípio não era para ter mel, era para obter a cera. Mas Maria, cera? Por que cera? Porque naquela época, meu povo, não tínhamos energia elétrica. A lâmpada, as lamparinas eram acesas com cera. E acreditem vocês, naquela época a cera era tecnologia de ponta. Imagine o sofrimento dos nossos antepassados. E como funcionava isso? Colocava-se um pano embebido na cera e acendia. Lógico que aquecia antes, a cera e colocava um tecido. Aí, meu amigo, acontecia a mágica da iluminação e a cultura foi modificada. Entre 1945 aos anos 1880, os alemães e italianos começaram a introduzir outras espécies de abelha. E aí a tecnologia foi melhorando e nos anos 70 foi quando começou a cultura do mel. Mas antes disso, tivemos muitos problemas com essas espécies pela sua agressividade. E a cultura não era feita adequadamente, sem os EPIs adequados. E também naquela época, essas espécies eram criadas de qualquer maneira. O manejo ficou muito complicado. Só depois de muito tempo, que foi nos anos 70, que conseguiram a tecnologia adequada para fazer a extração do mel. E hoje o mel é um alimento muito nutritivo, muito proteico e usado, a indústria farmacêutica ela é muito utilizado. Mas esse vídeo hoje não é para falar sobre o mel, é para falar sobre a importância das abelhas e como elas chegaram até o Brasil. E falar para vocês que as apis, as abelhas com ferrão, as africanas, não são oriundas do Brasil, não são nativas do Brasil. Muitas pessoas pensam, acreditam ou não sabem que essas abelhas foram introduzidas no Brasil para a obtenção de cera. E só muito tempo depois aconteceu a extração de mel. A importância das abelhas no meio ambiente e para a nossa vida é incalculável. Imaginem vocês que as abelhas é responsável pela polinização, pela produção de alimentos do nosso país. As abelhas, tanto as apis como as melíponas, são responsáveis pela produção da nossa alimentação. Elas fecundam as plantas que produzem o nosso alimento. Se não preservarmos essas abelhas, essas espécies, vamos ter sérios problemas há pouco tempo, viu, gente? Há muito pouco tempo vai haver a escassez de alimento no planeta. Se não preservarmos, se não cuidarmos desses animaizinhos, desses insetinhos maravilhosos, vamos ter grandes problemas futuros. E, gente, eu estou, fazendo um trabalho de preservação dessas espécies. E o que eu recebo de chamados
Para resgatar essas espécies, vocês não têm noção. E na mata, o que eu encontro de abelhas mortas, dizimadas, casas assim abandonadas, tocos abandonados. Gente, tá havendo um massacre contra essas espécies. Nas cidades, eles colocam venenos nas ruas. E esses venenos fazem muito mal para a abelha. Outra coisa é os pastos, eles colocam veneno nos pastos para os animais. Esses venenos também estão causando muito mal para as abelhas. Outra coisa muito ruim para as abelhas. Muitos municípios plantam aquela planta NI. Aquela planta acaba com as abelhas. Ela destrói muita população de abelhas do Brasil. As abelhas, gente, estão por toda parte, tanto as apis quanto as melíponas. E tem cidades que é totalmente plantada com aquela árvore, o ninho. O pessoal poda ela, fica bonitinha, ornamenta a cidade, fica realmente muito bonita. Mas a consequência é essa. Esse vídeo foi para vocês conhecer um pouco sobre as apis e as melíponas. Eu hoje só falei sobre apis, mas eu trabalho mais com as melíponas. E depois vamos falar muito sobre as melíponas. Ô Maria, mas por que você tem preferência? Não que tenha preferência, porque as melíponas é brasileira, é uma espécie nativa. E eu tenho um amor muito grande pelo que é da minha pátria, do meu Brasil. E eu amo também as outras, as africanas, europeias e vários outros nomes dados a ela. Eu amo todas, mas eu trabalho de verdade. Meu filho tem um meliponário e eu faço muita coisa com as melíponas. Eu sou apaixonada. É uma abelha sem ferrão, uma abelha que não é agressiva, você pode ter até em casa. Como eu estou sempre lidando com elas, eu tenho uma paixão diferenciada. Outra coisa que vocês vão sempre ver nos meus vídeos sobre melíponas. As apis são oportunistas, elas estão sempre saqueando os alimentos proteicos que oferecemos elas, né? Porque muitas vezes, quando fizemos o resgate dessas abelhas, elas estão muito debilitadas. E aí precisa de um alimento proteico até elas se recuperarem sozinhas. Doação de campeiras, enfim. Se vocês acompanharem meu trabalho, vocês vão começar a ver os vídeos que eu nunca tinha postado. Mas eu comecei a pensar bem e trabalhar com isso. A apresentar um pouquinho do meu trabalho nos finais de semana, que eu não estou na mata, eu ajudo meu filho e nada mais justo do que mostrar para vocês um pouco desse trabalho de resgate, que a gente salva mesmo muitas abelhas que estão correndo risco e as pessoas às vezes pedem, às vezes não, às vezes tem um tronco lá na fazenda que está ameaçando uma casa e ameaçando a cair, às vezes eles falam, não, vou chamar alguém para resgatar. Outras vezes eles derrubam e não estão nem aí, né? E aí elas acabam morrendo, o disco de cria acaba se perdendo e muitas vezes é dizimada totalmente a família de abelha, né? Essa família. Então, gente, por hoje foi isso. Vamos aprender a preservar, cuidar das abelhas. Todas elas são importantes para a nossa existência, o nosso futuro, na nossa próxima geração, né? Então vamos preservar, vamos cuidar, vamos ter cuidado. Como eu sempre falo, é preciso conhecer para preservar. Por isso eu estou apresentando para vocês a história de como essas abelhas veio parar no Brasil e também falar das nossas abelhas nativas, né, que são tão especiais e tão importantes para todos nós. E vou terminar esse trabalho apresentando para vocês 4 espécies de abelhas sem ferrão, das melíponas. Eu vou colocar
a uruçu amarela, depois a uruçu nordestina. Em seguida vou colocar uma jataí, um vídeo da jataí e depois a marmelada. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então, gente, valeu, até a próxima.